E aí, pessoal, prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aprofundar em um tema que sempre mexe com a gente, né? Fé e cultura. Pois A é. gente vai mergulhar no Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança, especificamente na entrada de 25 de março. Uhum. E a nossa missão aqui é te ajudar a entender o que realmente significa criar e viver essa cultura cristã autêntica e como isso se conecta com o seu dia a dia, com sua rotina. Bora lá. Começa. E para começar, o texto nos leva para Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Tá, Fez. Aquela passagem que fala sobre guardar as palavras de Deus no coração, ensinar os filhos e falar delas em tudo que a gente faz. É verdade. E já nesse ponto a gente vê que a fé não é algo separado da vida, né? É. Mas integrado em cada pedacinho da nossa cultura. Total. É como se a fé fosse o tempero que dá sabor a tudo, né? É isso aí. E aí o texto traz uma definição clássica de cultura, do Edward B. Tyler, que é basicamente o conhecimento, as crenças, a arte, a moralidade, as leis, costumes e as habilidades que a gente adquire como membro de uma sociedade. Mas como a nossa fé entra nessa mistura toda? Boa pergunta. Aí que entra a visão do Andrew Sandlin, que expande essa definição. Ele coloca a cultura como o resultado da interação criativa da humanidade com a criação divina. Ou seja, Deus criou o mundo e nós, como seres humanos, estamos constantemente cultivando e construindo a partir disso. Interessante. É como se a gente fosse um jardineiro, né? Cuidando e cultivando a cultura ao nosso redor. E um ponto crucial aqui é que não existe terreno neutro. Tudo que a gente faz, da música que escutamos à forma como trabalhamos, está moldando a cultura. Então quer dizer que cada um de nós é um agente cultural, plantando e colhendo o tempo todo. Exatamente. Consciente ou inconscientemente, a gente está sempre influenciando a cultura ao nosso redor. E como que a nossa fé entra como semente nessa história toda? Olha, o texto nos lembra que a cultura cristã genuína brota do poder de Deus agindo em nós através da sua palavra. É a transformação que a fé opera no nosso interior, que se manifesta na forma como vivemos e interagimos com o mundo. Entendi. Não basta só ler a Bíblia, né? A gente tem que colocar em prática. Yeah, Saber e não fazer é quase o mesmo que não saber, né? com certeza. E o texto destaca uma frase do Nathan D. Wilson que é bem impactante. Se você pensar algo, vivo. Se não vive e não está pensando de verdade, você é o que faz. Nossa, que forte. Essa frase realmente nos leva a refletir sobre a importância de alinhar nossas ações com aquilo que cremos. Sem dúvida. É um chamado à autenticidade, a viver de forma coerente com a nossa fé. E aí o texto propõe algumas perguntas para a gente pensar sobre isso. Isso. Como podemos contribuir para uma cultura cristã autêntica nos lugares onde vivemos? Quais frutos nossa vida tem produzido ultimamente? E como a gente pode alinhar ainda mais nossos pensamentos, palavras e ações com os princípios cristãos? São perguntas que realmente nos convidam a uma autoavaliação, né? Com certeza. E a grande mensagem aqui é que a cultura cristã autêntica não é só teoria, é prática. É integrar a fé em todas as áreas da nossa vida e deixar que ela se manifeste em frutos visíveis. É isso aí. Então, para você que está nos ouvindo, que tal pensar em uma pequena ação, um gesto concreto que você pode fazer hoje para viver a sua fé de forma mais intencional? Uma ótima ideia. Lembre-se. E eu sei o que você faz. E se você quiser se aprofundar nesse tema e fortalecer sua fé, fica um convite para você se inscrever no podcast Felipe Vilela no YouTube. Lá você encontra mensagens inspiradoras e edificantes para te ajudar nessa jornada. É isso aí. Por hoje a gente fica por aqui. Esperamos que esse mergulho tenha te inspirado a construir uma cultura cristã autêntica na sua vida e ao seu redor. Até a próxima. Até mais.